Só comecei a ler depois de ver um vídeo seu com a capa. Pois é, cara. Na verdade, agora saiu recentemente, né? Uma pesquisa aqui no Brasil sobre leitura. Estava lendo ela ontem. Deixa eu achar aqui. 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa. Foi uma pesquisa feita com 5.000 pessoas, 5.500 pessoas durante visitas domiciliares em 208 municípios. O que é? Entre 30 de abril e 31 de julho de 2024. Dessas pessoas, 53% não leram sequer uma parte de um livro nos últimos 3 meses. 53%, cara. E, portanto, eles são caracterizados como não leitores. No ano de 2019, isso estava em 48%, e no ano de 2015, isso estava em 44%. Ou seja, de 2015 até 2024, aumentou o número de não leitores e, consequentemente, caiu o número de leitores, né? Isso é muito triste, mas muito triste mesmo, por várias razões, tá? Isso aqui tem implicações significativas de diversas ordens. Uma pessoa que não lê, ela é uma pessoa mais passível de ser manipulada, ela é uma pessoa com menos capacidade criativa, ela é uma pessoa que tem um cérebro menos treinado e, portanto, é uma pessoa mais propensa a desenvolver problemas de demência, declínio cognitivo avançado, na idade avançada, entre diversas outras coisas, né? Então isso realmente é um problemaço. E de fato a galera não tá lendo. No outro extremo, olha aqui, ó. Olha que legal, isso aqui é muito bom. Segundo a pesquisa dos que leem, né, da galera que tá lendo, os livros mais lidos, né, mais citados por quem lê, pelo público que lê, é a Bíblia, o primeiro, o Pequeno Príncipe, o terceiro, Turma da Mônica, o quarto, Harry Potter, o quinto, Diário de um Banana, o sexto, A Culpa é das Estrelas, o sétimo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, o oitavo, A Cabana e o nono, Crepúsculo. Ou seja, quem tá lendo a famosa literatura light, né? Famosa literatura light. E eu não tenho nenhum problema com a literatura light, tá? Eu não tenho nenhum problema com a literatura light. O problema é quando é só literatura light, né? E aí no outro extremo, a gente tem a população cada vez mais utilizando rede social, né? Portanto, pessoas que estão submetidas a um universo de conteúdos superficiais, rápidos. E eu não estou dizendo que necessariamente é ruim, na verdade é o algoritmo, é o jeito que é feito, não tem muito como lutar contra. O problema é você ficar apenas nesses conteúdos, né? Isso é um problema. Isso é um problema. Então, vocês precisam ler mais, meu. Vocês precisam ler mais. Não tem muito o que fazer, vocês têm que ler. Vocês têm que ler. Eu peço para você que esteja aí no outro lado da tela, você que está aí no outro lado da tela, olhe o número de vezes que você, olhe o número de horas que você fica em rede social, vai depois nas configurações aí do seu telefone e coloca lá número de horas, tempo de tela. Estratifica, obviamente a gente usa o WhatsApp, a gente usa outros aplicativo banco, né, outros aplicativos para resolver problema, mas estratifica lá seleciona lá por rede social, verifica o número de horas que você fica aqui dentro e eu tenho certeza que você vai se surpreender. É igual quando a gente para e faz uma planilha sobre os nossos gastos mensais, geralmente a gente se surpreende com o quanto a gente gasta, por exemplo, com iFood ou com outras coisas, ou com assinaturas, né, Netflix, etc. Então é importante que você pare um pouco, saia do automatismo, olhe esses dados para você tentar tomar algum tipo de providência. Caso contrário, você vai passar os próximos anos sendo levado pelo automatismo e perdendo muito tempo, perdendo a oportunidade de você conseguir ler um bom livro, que vai abrir uma série de lugares aí no seu cérebro para que você acesse diferentes perspectivas sobre o mundo. As pessoas que leem, as pessoas que conseguem ler, que mantêm um diário de leitura, uma rotina de leitura, essas pessoas enxergam a mesma situação e conseguem analisá-la por diferentes óticas, porque elas têm mais repertório. São pessoas que visitaram outros lugares que não o óbvio. Como disse o Humberto Eco, a pessoa que não lê vai viver 70 anos, só a vida dela. A pessoa que lê vai viver 5.000, 6.000 anos, porque a leitura é quase como se fosse uma imortalidade para trás. Eu estou lendo agora um livro chamado Madame Bovary,
do Gustave Flaubert, e é um livro que passa no início do século XIX, na Normândia, na França, do início do século XIX, ali por 1812, 1815, que o livro passa, né? O livro foi publicado em 1857, mas ele passa, né? A escrita dele passa nessa época, mais ou menos início do século XIX. E é uma França pós-napoleônica, uma França que está entrando na primeira Revolução Industrial, uma França que está meio que pós-Revolução Francesa, num momento de calmaria, com uma vida monótona. E o livro, eu não vi, geralmente eu não leio os spoilers do livro, né? Eu começo a ler para ir descobrindo conforme o autor teve o objetivo com que a gente descobrisse. Mas até agora tá contando a história de um cara, a esposa dele morreu e ele tá se apaixonando por outra pessoa, é um médico. Isso é muito legal, cara, porque você consegue pegar as nuances daquela época, o cara descreve as casas, como que era o hábito alimentar daquelas pessoas, como que eles se organizavam em sociedade. Então, ali fora, né, aqui fora, eu tô em Santa Catarina em 2024, em novembro. Mas quando eu leio o livro, eu me teletransporto para o início do século XIX, no oeste, noroeste da França, né, na região da Normândia, e numa época pós-napoleônica, que tá tudo calmo, o pessoal tá tranquilo e a vida tá num ritmo que geram boas histórias. E é uma pena, cara, porque a pessoa que não lê não vai viajar para esse lugar. Recentemente eu li um livro sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu no interior da Bahia, em 1800 e foi um pouquinho depois da Proclamação da República. Na verdade, a Proclamação da República foi um dos porquês da guerra ter existido, né? E, cara, eu fiquei um final de semana inteiro, era um livro de umas 400 páginas, e eu li em 3 dias, num feriado. Tipo, um feriado ali, não lembro qual feriado que foi, quinta, sexta, sábado e domingo, eu fiz o que eu tinha que fazer de trabalho e o resto do tempo eu ficava só lendo. Praticamente não entrei na internet, praticamente não abri o YouTube. E eu fiquei imerso naqueles dias no ano de 1892, 1893, finalzinho do século XIX ali, beirando o início do século XX. Eu me teletransportei para o interior da Bahia, uma região seca, árida, onde um grupo tinha migrado para um povoado de Canudos com o seu líder, o Antônio Conselheiro, porque eles eram um grupo que viam a proclamação da República e a queda do Império como algo ruim, principalmente por conta da divisão de religião de Estado, né? A laicidade do Estado, que, convenhamos, pouco tem de laicidade, basta ver agora que o STF aprovou a utilização de itens religiosos em repartições públicas, o que não faz nenhum sentido num Estado laico. Mas enfim, essa ideia do Estado laico, que surgiu com a Proclamação da República em 1889, fez com que essa população lá de Canudos não aceitasse, né? Eles não queriam, porque a religião era uma coisa muito importante para eles, eles entenderam essa Proclamação da República e essa instituição do Estado laico como algo ruim. Além disso, eles ficaram meio pistola com a cobrança de impostos, mas na verdade eles já pagavam, só que chamava dízimo, né? Aí trocou o nome para imposto, eles não gostaram. E por diversos outros erros de comunicação, isso fez com que o Estado, fez com que o Antônio Conselheiro, que já vinha pregando há muitos anos naquela região, levasse essa população para lá, e quando veio tinha 20, 30 mil pessoas morando com ele. E a República, o Estado brasileiro, enxergou aquilo como um golpe, uma tentativa de golpe e de derrubada do Império. E aí o livro mostra de uma forma muito linda, né, que houve um problema de comunicação muito grande entre o povoado de Canudos com o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, a República Brasileira, deixa eu botar um negócio aqui. E a República Brasileira, ela acabou entendendo aquele movimento como uma tentativa de golpe, de resistência, né? Isso deixou o pessoal muito preocupado. Só que, na verdade, quando você olha o livro mais de perto, era uma população, cara, que só queria rezar, construir umas igrejas, não tinha como a República enxergava eles como a Inglaterra está por trás, tentando instaurar de novo o Império. Existiu muito erro de comunicação e chegou um momento que o Estado acabou mandando muitas tropas para lá e falhou miseravelmente em 13 incursões para matar todo mundo lá no povoado de Canudos, até que foi uma 4ª incursão com muitos soldados e aí realmente dizimaram a população. Eu fiquei o final de semana inteiro vivendo lá, sentindo o cheiro das pessoas lá, sentindo o cheiro da comida
entendendo como era difícil a vida naquela região, entendendo como eles armazenavam alimentos, como eram as relações pessoais, como eles encaravam a religião, né? Como que o Estado acabou vendo de uma forma muito equivocada aquela aglomeração de pessoas, os interlocutores que por interesses escusos acabavam se interessando ainda mais em fortalecer o povoado de Canudos para que o Estado enxergasse eles como de fato uma ameaça e gerasse essa guerra. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda, cara. Isso é muito melhor do que ficar rolando Reels. Isso é muito melhor que ficar rolando Reels. Além disso, esse evento de Canudos gerou talvez um dos livros que nós brasileiros temos mais orgulho, né, da nossa história, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha era um militar e também jornalista que no início do povoado de Canudos, ele era a favor da República ir lá e dizimar aqueles povos, e dizimar aquele povo. Ele era a favor disso. Com o tempo, convivendo mais naquela região, ele viu que eram uns coitados, cara. Eram uns coitados, né, uns sertanejos coitados, que não tinham onde cair morto e que só queriam ficar com a fé, entenderam errado o que era realmente a República. E aí um monte de gente começou a colocar abobrinha na cabeça de todo mundo e isso fez com que existisse ainda uma ruptura maior entre o Estado e o Antônio Conselheiro. E aí ele escreveu Os Sertões como uma forma de explicar para a população o que de fato era aquela região, o que de fato foi a Guerra de Canudos e principalmente o porquê que ele estava equivocado na análise inicial dele. Isso é muito foda, cara. Isso é muito mais legal do que você ficar rolando Reels. Isso é muito mais legal do que você ficar vendo vídeo superficial no YouTube. Não que não tenham coisas boas, obviamente tem e deve ser utilizado, tanto o Instagram quanto o YouTube. O problema é que se você deixar no automatismo, você vai perpetuar esse tipo de comportamento e você vai se afastar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais de leituras mais longas, mais complexas, com vários personagens, com nuances, com algumas contradições e que demanda, portanto, de você uma capacidade interpretativa. E aí você perde não só o conteúdo daqueles livros, mas principalmente você perde o músculo, entre aspas, do seu cérebro que permite com que você interprete aquele tipo de conteúdo. E esse músculo, entre aspas, ele pode ser utilizado em outras regiões, em outras áreas, em outros contextos da literatura, dos seus estudos, da sua vida. Entende, velho? Aí gera uma população que não lê, né? Que 53% das pessoas não abriram um livro nos últimos 3 meses, bicho. 53, cara. Essas pessoas votam, entendeu? Essas pessoas decidem, essas pessoas estão dentro de instituições. Essas pessoas não são pessoas pobres que não têm acesso. São vocês. Talvez aqui no meu Instagram seja um pouco enviesado o dado, né? As pessoas devem ler um pouco mais pelo fato de terem me acompanhado e estão aqui e eu posto uns conteúdos mais complexos. Mas pega uma página aí, sei lá, tipo Choquei e roda uma pesquisa dessas. Provavelmente vai dar isso. Entendeu? Provavelmente vai dar isso. É triste, cara. É muito triste. É realmente muito triste. Porque com o passar dos anos, essas obras vão morrer. Com o passar dos anos, não vai ter mais leitor de Os Sertões. Não vai ter mais leitor de Lima Barreto. Não vai ter mais leitor de Clarice. Não vai ter mais leitor de Dom Quixote. Não vai ter mais leitor para essas obras. Vai ter leitor de, sei lá, esses livros que os caras pagam um ghostwriter para escrever e tem 80 páginas com frases de efeito. É triste, cara. Se vocês não se entristecem com isso, tem alguma coisa errada dentro de você. Tem alguma coisa errada dentro de você, porque esse é o mundo que você tá deixando pros seus filhos. Que você tá deixando pros seus filhos. E são essas pessoas, essa nova geração não leitora, que no futuro vai ser deputado, senador, presidente, governador, prefeito, vereador. São essas pessoas que serão professores, né? São essas pessoas que vão ocupar espaços que vão definir o futuro de outras milhares de pessoas. E é triste, cara. É muito triste. Eu fico muito preocupado sobre o que vai acontecer com o mundo quando não existirem mais adultos. Quando não existirem mais pessoas que se preocupem em ler, que se preocupem em fazer as coisas virar. Entendeu? É triste. É muito triste.